Olá a todos, muito bem-vindos ao primeiro webinar da Multivision. O meu nome é Mara Jorge, eu trabalho nos recursos humanos e no marketing da empresa e vou ser moderadora aqui da nossa primeira conversa. Para quem não conhece a Multivision, nós somos uma empresa especializada em desenvolvimento de software e em consultoria de telecomunicações e de tecnologia, e para unir a nossa comunidade e podermos partilhar algum do conhecimento, nós criámos então as Multitalks. Este vai ser o primeiro evento de vários que iremos promover ao longo do ano, onde convidamos alguns experts das áreas de IT e de recrutamento para falarmos então das tendências e contribuir com uma discussão criativa sobre o mercado então de tecnologia. O tema de hoje é a inteligência artificial. Nós vamos falar das tendências e também como construir então uma carreira nesta área e como será então o nosso futuro tecnológico com esta aparição, com esta propagação então da inteligência artificial. Para vos elucidar melhor sobre esses temas, eu tenho aqui comigo o André e a Thaís, que são consultores da Multivision e que trabalham dentro da inteligência artificial, mas com vertentes bastante diferentes. Portanto, muito obrigada a ambos por estarem aqui connosco e pela vossa presença. Fazendo uma pequenina apresentação aqui dos nossos convidados. O André estudou Engenharia Mecânica, tendo-se especializado em sistemas, o que levou a entrá-lo então na área específica de Computer Vision. Desde 2001 que ele trabalha aqui com, 2021, desculpem, trabalha aqui com a Multivision como engenheiros de pré-venda na área de Computer Vision, neste caso num dos nossos clientes a nós. E por seu lado temos também aqui a Thaís Silva, que estudou então Ciência da Computação, tendo feito toda a sua carreira inicial aqui em desenvolvimento de software e tendo então migrado para a área de Machine Learning, onde trabalha e desde 2022 atua nessa vertente connosco, no caso na área da banca, no Millennium BCP. Muito bem-vindos a todos os que continuam a chegar aqui à nossa call. Quero relembrar toda a gente que nos está a ver no YouTube que poderão fazer questões ao longo deste webinar. Nós deixaremos uns minutinhos finais desta conferência para responder às vossas questões. Portanto, fiquem à vontade para partilhar os vossos comentários e as vossas dúvidas. E para começar, então, aqui o nosso primeiro Multitalks, eu gostava de referir aquilo que todos nós já sabemos sobre esta área, não é? Que o mercado de modelos de inteligência artificial e também de análise de dados são uma das grandes tendências para este ano e para os anos vindouros. Portanto, quero começar, e se calhar começo pelo André, que novas oportunidades ou que novas profissões é que estão a aparecer aqui com este desenvolvimento tecnológico? Viva Mara, antes de mais muito obrigado pela oportunidade para participar neste webinar, é sempre um prazer conversar convosco e em particular sobre este tópico tão importante e em tão franca expansão como é o caso da inteligência artificial. Sim, efetivamente há aqui um conjunto de novas profissões que são potenciadas ou até mesmo que são criadas aqui com o advento ou com a expansão dos vários ramos da inteligência artificial. De resto, o meu próprio trabalho, digamos assim, portanto, um trabalho associado ao Computer Vision, que acaba por ser um subset, um subconjunto da área da inteligência artificial, e no meu caso concreto, como disseste, portanto, uma área de pré-venda, portanto, para conseguirmos perceber junto de um cliente quais são as suas necessidades e de que forma é que nós podemos responder da melhor forma, com o melhor produto, com a melhor solução. Mas de uma forma mais global, existe uma miríade de novas profissões que são potenciadas seguramente aqui pela inteligência artificial, desde logo aqui, por exemplo, a automação de tarefas, portanto, a criação de novas funcionalidades que permitam evitar que nós tenhamos tarefas repetitivas e, portanto, a inteligência artificial pode ajudar-nos nesse sentido. A análise de dados avançada, a engenharia de machine learning também, de certa forma. Algo que também é muito, muito interessante no ponto de vista da inteligência artificial, não talvez de um ponto de vista tão técnico, mas mais ético. Conseguimos perceber quais são os potenciais perigos da inteligência artificial e creio que as várias peças jornalísticas que têm vindo a aparecer ao longo dos tempos nos têm indicado precisamente isso, que é o facto de a democratização dos vários algoritmos de inteligência artificial, a facilidade com que nós conseguimos criar, por exemplo, obras de arte ou até peças jornalísticas também, textos, também pode potenciar aqui um perigo. E, portanto, designadamente com a propagação de falsas informações, falsas notícias, até mesmo, como já vimos seguramente no YouTube,
algumas imagens de políticos que estão a dizer aquilo que nunca disseram, e, portanto, isto é verdadeiramente impactante, e, nesse sentido, também há aqui uma componente do ponto de vista de ética e, de certa forma, não de noticiamento, mas de verificação de se os dados que estão ali são efetivamente verdade, e até, de certa forma, o combate à manipulação das informações e o combate à propagação dessas mesmas informações que são erradas e que podem até, inclusivamente, influenciar eleições e naturalmente, depois a vida de todos nós. Dentro da área da visão computacional, enfim, há aqui muitos setores onde esta tecnologia aliada dentro da inteligência artificial tem seguramente aqui utilidade, desde a própria medicina, para nós conseguirmos gerar rapidamente diagnósticos para poder auxiliar quem está a olhar, por exemplo, para radiografias, conseguir identificar automaticamente locais que possam ter potencial doença e, portanto, que em vez de estarmos dedicados a olhar para 200, 300 radiografias, podemos só olhar para 10 ou para 20, porque são aquelas que o sistema nos disse para tomarmos particular atenção, portanto faz desde já aí uma filtragem, e é sempre neste conceito de nunca substituir, mas sim ajudar as pessoas enfim, a serem mais produtivas, a terem um trabalho mais otimizado, menos cansativo também, e portanto, como tem vindo a ser fruto ao longo das várias gerações, sempre que há revoluções no ponto de vista tecnológico, pode existir aqui um conceito de há muitas profissões que vão deixar de existir. Mas, por outro lado, e para fechar aqui só este tema, despoleta precisamente aqui um sem fim de outras profissões que até agora possivelmente não existiam e que podem vir a existir com a inteligência artificial. No caso, algumas das profissões aqui apontadas para 2023, com vários estudos, a ADEC foi uma das empresas também que fez esse levantamento, são efetivamente profissões dentro das áreas de cibersegurança, de cloud, de ciência de dados, portanto, as profissões vão aparecer, e efetivamente a necessidade existe e a tecnologia está a desenvolver-se nesse sentido, portanto, neste caso agora para Thaís, o que é que alguém que é da área deverá fazer para construir, então, a sua carreira ou para encaminhar a sua carreira para a inteligência artificial? Tá bem. Primeiro, olá, Malta. Então, acho que primeiro como o André falou, muitas opções que a gente pode fazer com inteligência artificial. Tipo, a gente tem um leque muito grande de diferentes áreas, então dá para perceber isso, assim. Qual é a área que eu quero atuar? Isso porque cada área vai ter uma dimensão incrível de informações e de dados que você pode procurar. Então, eu posso dar um exemplo de como foi comigo, mais ou menos. Eu comecei saindo da área de software engineer, trabalhei com 3 meses como Android, e daí já fui para um projeto voltado para a área de machine learning. Eu comecei um pouco como data science, então era um pouco de estudos mais voltado para estatística, machine learning. Então, o meu foco de estudo era outro. Recebi outras oportunidades para juntar a parte de software engineer mais a parte de machine learning, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre software, boas estruturas, agregados à inteligência artificial. É isso que eu acho que é o ponto, assim, entender qual é a melhor estrutura para você. Eu quero uma parte mais software, mais machine learning, segurança, cloud. Uma vez que você entende isso, foca em projetos. Acho que projetos são bastante importantes. A maior parte que eu aprendi na minha carreira foi trabalhando com projetos, mesmo com bastante cursos que a gente tem. Mas o ponto principal inteligência artificial é gigante, então entender qual é a área que você quer focar e, a partir disso, começar a estudar com pontos específicos para isso. Okay. Ótimo. André, alguma tip específica para a tua área, neste caso em Computer Vision? Sim, mas no fundo é transversal aquilo que a Thaís estava a indicar, portanto há muita necessidade de nós estarmos sempre em cima do acontecimento, passo a expressão. Todos os dias ou todas as semanas praticamente existem novos algoritmos que são, enfim, que saem artigos científicos, uns com aplicabilidade direta, outros talvez com uma aplicabilidade não tão direta, mas que ainda assim são fundamentais para aumentar a robustez de determinado algoritmo, e isso não é exceção também no Computer Vision. Há, naturalmente, que existem mecanismos ou algoritmos, se quisermos, mais clássicos e que ainda hoje são implementados, como, por exemplo, o Blob Analysis, sei lá, o cálculo da área de um determinado blob, o que quer que seja, operadores morfológicos, portanto, nós conseguimos
fazer uma espécie de erosão de um determinado bloco. Enfim, há um conjunto de mecanismos que são clássicos, mas, como disse, todas as semanas ou todos os dias saem novos algoritmos, às vezes com melhorias pequenas no próprio desempenho do algoritmo, mas que podem representar um grande avanço, ou que representam seguramente um grande avanço para aumentar a fiabilidade e até mesmo a rapidez com que os modelos, com que há inferência nos próprios modelos. Portanto, a tip que eu deixaria é precisamente essa de estar sempre em cima de blogs que estão relacionados com computer vision, ou mesmo até de um chapéu mais geral de inteligência artificial, porque pelo menos nós sabemos o que é que está a acontecer, e depois, se existir alguma área que nos dá alguma curiosidade, nos desperta alguma curiosidade, então assim aprofundarmos o tema, mas assim é a forma de nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer. E é como a Thaís disse também, de certa forma, com as devidas distâncias, o meu percurso a nível do Computer Vision também, como disseste, Mara, partiu de engenharia mecânica. Eu não sabia, quando entrei no curso, nem sequer sabia que existia esta área, nunca tinha ouvido falar, mas despertou particular interesse, e a partir daí comecei a perceber exatamente o que é que eu queria fazer, e com base naquilo que eu queria fazer fui criando também aqui um conjunto de ferramentas, fui estudando um conjunto de ferramentas que me permitisse futuramente estar mais preparado para enverdar para esta área. Neste caso em concreto, óbvio que a própria programação é fundamental, os skills de soft computing, mas depois também, enfim, tudo o que está associado a machine learning, convolutional neural networks, portanto é sempre um trava-línguas difícil de dizer, as vulgos CNNs, que nos permitem, lá está, isto é muito aplicado, por exemplo, para a imagem, a partir de uma imagem conseguir obter determinada informação, são muito utilizados, e portanto esta carteira de tecnologia foi uma carteira que fui construindo, e estamos sempre a construir naturalmente ao longo do tempo para conseguirmos estar preparados para os desafios, neste caso do Computer Vision, mas um nível geral de inteligência artificial. E já que falas também dessa parte, ou seja, que desafios é que tu também foste encontrando aqui ao longo da tua carreira, com algum tipo de casos práticos que queiras partilhar? Ou seja, em terra de machine learning, quem tem computer vision é rei, ou é complementar àquilo que já existe? Não, é seguramente complementar, até porque não há uma tecnologia, acho eu, que por si só tenha toda a capacidade, porque naturalmente que existem aqui vários braços ou várias extensões de uma tecnologia que tem seguramente que dialogar com outras. Desde já a própria Computer Vision assenta naturalmente em software, e portanto tem que haver o development do próprio software e depois a integração com o próprio HMI, com o próprio com o GUI, com a interface que deve ser amigável para o utilizador, para que aquilo não seja uma coisa, ao fim e ao cabo, no final do dia, difícil de utilizar e que não tenha grande utilidade. Portanto, desde já há essa temática. Agora, efetivamente, uma empresa que tenha a necessidade de ter alguma ação a nível do Computer Vision, seguramente que deve ter alguém que já tenha trabalhado nestes projetos, ou pelo menos que tenha particular interesse e que já leu muita coisa, já fez uns projetos académicos, já fez algumas coisas em casa, porque é efetivamente muito importante e seguramente por causa dos vários desafios que estão inerentes à área do Computer Vision. Em primeiro lugar, e em particular se nós utilizarmos algoritmos de aprendizagem automática, aprendizagem de máquina, o machine learning, uma coisa que é fundamental, e seguramente a Thaís também, numa área mais de data science, poderá corroborar o que estou a dizer, mas não é diferente no caso do Computer Vision, são os dados. Portanto, se não tivermos uma bateria, um dataset de dados, neste caso imagens naturalmente, que sejam suficientemente, para já que o dataset seja suficientemente grande para conseguir ter o maior número de casos possíveis, para que depois o algoritmo treine de forma fiável, ou melhor, que treine para que depois o seu desempenho seja o mais fiável possível. Portanto, nem sempre é fácil nós termos precisamente este dataset. E quem está menos familiarizado com o conceito, ou falar em machine learning, provavelmente pensa, eu vou colocar ali 2 ou 3 imagens, aquilo aprende e está feito. Não é de todo. Nós podemos ter alguns algoritmos que já foram treinados ou pré-treinados, e depois temos apenas alguma camada final que pode ser treinada de acordo com as especificações necessárias. Mas seguramente que um modelo tem que ser treinado com muitas imagens. Portanto, desde logo, é um dos principais desafios do Computer Vision. A própria escala, a eficiência e até a própria interpretabilidade desse mesmo dataset.
Porque não basta ter o dataset, temos que ter o expertise que possa fazer o chamado labeling, ou seja, catalogar as imagens. Vamos pressupor um caso muito básico, um caso em que nós queremos distinguir um cão de um gato. Nós podemos ter 10.000 imagens de um cão, ou de vários cães, naturalmente, e 10.000 imagens de gatos. Mas temos que dizer ao modelo o que é um gato, o que é um cão. Neste caso é simples, mas pode haver casos onde não é assim tão simples. Por exemplo, no caso do computer vision aplicado à imagem médica, se nós quisermos treinar o modelo para identificar, por exemplo, melanomas, possíveis melanomas na pele, e perceber se esses melanomas podem ser ou não, portanto, malignos. Obviamente não sou eu, nem qualquer um de nós que aqui está, a não ser que tenha conhecimento médico que pode fazer essa correta catalogação. Portanto, quem está responsável pela geração de um algoritmo ou de modelo de computer vision tem que ter a certeza que faz corretamente a ponte com o expertise. E isto também está presente com coisas para a indústria, por exemplo. Nós estamos a treinar um modelo para detectar automaticamente defeitos numa linha de produção e temos que ter a certeza que temos o input correto, a dizer esta peça é considerada defeituosa, pelo, obviamente, departamento de qualidade ou quem quer que seja de uma determinada fábrica, e depois, obviamente, temos que então alimentar esse dataset ou alimentar o dataset com essas imagens para depois então treinarmos o modelo. Esse é em particular um dos maiores desafios. De resto, deixem-me só dizer, acho que entretanto a Mara já não está, mas deixem-me só dizer de resto que aqui a área da detecção de doenças na área da saúde, vamos falar da dermatologia, é um dos exemplos particularmente relevantes, e a Gartner refere que até 2030 nós temos aqui uma percepção de que o suporte à decisão, neste caso é suporte à decisão do próprio radiologista, por exemplo, se tornará superior a todas as outras iniciativas de inteligência artificial, aqui até com cerca de 44% relativamente às outras. Portanto, só para vermos que, efetivamente, há um caminho neste sentido, mas para tal é necessário termos aqui bastante cuidado com, por exemplo, e eu volto a frisar, a tocar nesta tecla, o tema de um bom dataset, bons dados, aí é que está o ouro, efetivamente. Queria aproveitar também o tema que referiste para fazer aqui então uma questão aqui do nosso público, neste caso o nosso user tem um nome muito bom, Sertão Será Cloud, e neste caso para os dois, mas direcionando também aqui, passando a palavra à Thaís, se a inteligência artificial deverá ser observada como um apoio no desenvolvimento de novas soluções ou como uma finalidade para resoluções de problemas complexos. Portanto, ele deverá ser a solução ou deverá ser um apoio no desenvolvimento? Eu acho que a inteligência artificial sempre foi uma ferramenta. Ela só não é capaz de nada. Eu está acontecendo, na verdade, ChatGPT, um monte de coisas vindo por causa disso, e a gente está vendo como se a inteligência artificial ela fosse algo independente, só. Inteligência artificial só é nada. A gente não teria nossos trabalhos se elas não fossem uma ferramenta para otimizar. Exatamente como o André falou lá no começo, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar para auxiliar, para ter menos trabalho, para processar mais rápido. Então, não tem muito a ver com vai ser a finalidade. A gente consegue fazer muita coisa e acaba que a gente... Acho que tem um boom agora na notícia que parece ser a finalidade, mas o ChatGPT, se não tiver acoplado alguma coisa, ele não é nada. É só algo que a gente consegue brincar, colocar uma resposta, por exemplo. A mesma coisa do radiologista. Se não fossem os dados dos radiologistas, se não fosse alguém ainda dando um label ou tendo essa informação de auxílio, ele ainda não é capaz de eu tenho um diagnóstico, mas e agora? Sabe? Então, é sempre uma ferramenta, nunca uma finalidade. Até a minha visão 2028, 2029, não sabemos depois disso, mas até o momento eu diria que é isso. Ok. Diz, André. Não sei se posso, mas concordo plenamente. Acho que é uma ferramenta, não uma solução final. E pegando no exemplo que a Thaís estava a indicar novamente, o caso do radiologista. Portanto, se nós até agora tínhamos basicamente a ação pura do radiologista olhar para não sei quantas radiografias, não sei quantas imagens médicas, agora já temos pelo menos
uma ferramenta, lá está, é a ferramenta que lhe vai permitir dizer, não, olha só para estas, porque há aqui alguma situação anómala. Eu não vou ter que olhar para 200 imagens, vou ter que olhar apenas para, sei lá, 20 ou 10. A fiabilidade, se for de 80 e tal por cento, 95%, ainda assim nós estamos com a possibilidade de incorrer em erro. Mas, pelo menos, estamos a filtrar ali a informação. A partir de um determinado threshold, um determinado limite, o sistema não tem a confiança para dizer que nada se passa, mas tem que passar essa decisão para uma pessoa. E aí já estamos a ajudar essa pessoa, porque ela vai estar com a sua concentração apenas naquelas imagens e vai seguramente ter um diagnóstico muito mais correto do que se olhar para não sei quantas, já está cansado, já não está a conseguir ver rigorosamente nada. E o mesmo se aplica até ao computer vision para a indústria. Parem, por vezes, quando às vezes a produção acaba por estar relacionada com peças com um valor muito pequeno, é rejeitado, vai para refugo, etc. Mas quando estamos a falar de peças complexas, ainda antes da parte da embalagem, por exemplo, na falta de melhor, mas vamos dar o exemplo do motor, por exemplo. Estamos a inspecionar no final da linha de produção se o motor está em condições. Eu não posso confiar a 100% no sistema, porque se eu rejeitar um motor e o motor na realidade estiver bom, pode haver um erro do sistema de computer vision, estamos ali a ter um prejuízo desnecessário. Mas se eu gerar um alerta para que um operador vá apenas ver aquele motor ou aquele conjunto de motores, porque há ali qualquer coisa que não parece estar bem, aí estamos a dar uma ferramenta. Tal e qual como com o advento dos computadores pessoais na década de 80, o Steve Jobs costumava dizer que o computador é bicicleta para a mente, né? Bicycle for the mind. Né? Permite-nos ir um pouco mais longe. Eu diria que a inteligência artificial, e por exemplo o ChatGPT, como a Thaís indicou e bem, é também isso, quer dizer, não vai ser o fim, mas não vai ser o fim no sentido de ser uma solução, mas vai ser uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas para nos ajudarmos a ser cada vez mais ótimos, digamos assim, no que fazemos no dia-a-dia. Otimizar. Claro. Portanto, fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível e da forma mais eficiente. Passando aqui então para a área das carreiras dentro da inteligência artificial, embora isto acabe por ser um pouco transversal a todas as áreas de informática, como a Thaís também referiu. Neste caso, a nível de quem trabalha com dados, que é o vosso caso, e mais na Thaís em concreto, isto é um caminho de reajustes, de retrocessos, de avanços, todos ao mesmo tempo. Se quiseres dar algum exemplo de algum desafio que tu tenhas também encontrado aqui ao longo da tua carreira, que mostra aqui estes altos e baixos de quem trabalha com dados, o que é que acontece mais dentro do percurso de alguém dentro desta área? Tá. Todos ao mesmo tempo, definitivamente. Eu acredito que nos últimos 5, 6 anos eu estava descobrindo a carreira e a indústria estava descobrindo os dados juntos também, né? Vamos colocar inteligência artificial, vamos criar modelos, e a gente ainda está entendendo como englobar a inteligência artificial, até que ponto. E a gente tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Novas informações vindo o tempo inteiro, diferentes dados e diferentes artigos. Para isso, eu posso explicar os momentos, acho que, cruciais da minha carreira foram o que eu preciso aprender, o que eu não preciso aprender, porque é um boom de informação, e quais são os projetos que eu devo colocar e quais fazem sentido. Acho que dentro da área de inteligência artificial, uma das coisas que eu mais aprendi ao longo do tempo foi o que é crucial. Qual é o tipo de modelo, qual é a solução, até onde a inteligência artificial se encaixa nisso. E tanto em termos de pesquisadora, porque como pesquisadora eu quero colocar a última tendência de inteligência artificial, mas como machine learning engineer, como software, isso é uma solução? Faz parte? Então, acho que são coisinhas que esse processo te ensina ao longo do tempo, no sentido de você ter esse pensamento crítico, de não tentar resolver tudo com inteligência artificial, apenas o que faz sentido, porque é uma ferramenta. O que é que eu preciso aprender, quais são as informações, até onde eu consigo alcançar. Então, eu diria que toda a carreira é um pouco de tudo. Volta para os dados foram, ainda são o pivô de todos os momentos. A gente precisa aprender e trabalhar com eles por muito tempo. Acho que só agora a indústria, agora recente, 3 anos, 4 anos, a indústria está entendendo a importância e o que dado de fato é dinheiro. Então,
esses pontinhos foram importantes para mim para aprender em termos de carreira, coisa que eu não conseguia aprender na universidade. Pensamentos críticos, de como desenvolver esses pontos dos projetos, quais artigos fazem sentido, principalmente se você pega um artigo muito bonito e tenta colocar na vida real, não é assim que funciona. O dado funciona de outra forma, o algoritmo funciona de outra forma, até estruturas de software, por exemplo, que a gente aprende que seria o melhor caminho, na vida real é outro projeto, leva para outra definição. Então, eu diria que são os 3 por causa disso. A gente tem altos e baixos, mas no final compensa. Eu estou muito feliz da minha escolha. Também, enquanto investigadora, como é que tu visualizas, falaste há 3, 4 anos como é que as coisas começaram, como é que tu também daqui a 3, 4 anos, tu vês que vai se formar a gestão de dados em si, ou seja, como é que estas ferramentas também vão potencializar a vossa gestão? Ok. É uma pergunta bem difícil, dado que o mercado, nesse momento, está indo para diferentes... Então, tudo que eu falar aqui pode mudar amanhã com a nova notícia. Eu diria que provavelmente dados autogenerativos, com certeza a gente vai ter um boom de autogenerativos. Essa informação nem é minha, é do Gunter. Ele diz que em 2025, mais ou menos, 10% de todos os nossos dados de database vão ser dados autogenerativos, e que pode vir a resolver um problema de dado ou não. Hoje a gente só tem 1% disso, então acho que a gente vai ter esse ganho. Tem um termo que eu descobri recente que se chama Data Fabric, que é basicamente transformação de dados, tirar outliers, ter a preparação de dados da melhor forma. Isso está crescendo cada vez mais, a gente tem mais questões de inteligência artificial para processar esses dados, melhores recursos em termos de máquina para processar esses dados também. Então, provavelmente, 2028, 2027, a gente vai ter esse boom voltado. Regularização do mercado, segurança, com certeza, é algo que está bastante em voga nesse começo do ano para cá. Então, e a inteligência artificial pode ajudar com isso também, em termos de inteligência artificial, de gestão de dados, de governança. Acho que, por último, o maior crescimento que a gente pode ter, de fato, com tudo isso, é na área de recursos, porque a gente precisa de mais recursos para processar, precisa de mais cloud para processar tudo isso. Eu li semana passada na Forbes que é estimado que em 2025, 2028, a gente vai ter 7,8 bilhões de dólares investidos em cloud, em recursos, para comportar tudo isso. Então, uma expectativa boa, eu diria, para a área. Tem bastante trabalho e vai mudar muita coisa. Mas, como eu disse, pode ser que amanhã a gente tenha uma nova notícia e, não, tira os recursos, tira tudo. Mas acho que a prospecção para o futuro até 2028 é gigante. Boa. Antes de passarmos aqui para a parte de carreiras e do que é que as pessoas e competências, o que é que devem fazer, que competências é que devem adquirir para trabalhar nesta área, que temos aqui algumas perguntas para vocês que eu vou aqui inserindo ao longo da nossa conversa. Dentro do tema, queria que respondessem, aliás, aqui à última questão aqui do Sertão Será Cloud, que é, tenho visto que a mídia sempre julga a inteligência artificial generativa por possíveis erros como resposta, não seria muito precipitado cobrar demasiado das generativas novas? Sim e não. Sim, se você já colocar essa solução como pronta. E não no sentido que qualquer coisa, vamos tirar a inteligência artificial daqui, vamos colocar um novo projeto, uma aplicação, um jogo que a gente acabou de colocar no mercado e a gente coloca lá aquela nova release, né, tá beta e tal. A gente espera quebras, a gente espera que vai se ajustar ao mercado e vai se ajustar a tudo isso. Então, não por isso, porque a gente sabe que, apesar de já a gente, sei lá, tem algoritmos autogenerativos desde 1990, 80, mas a gente só tem recursos hoje. Então, está crescendo. Acho que o problema hoje é que as pessoas esperam a perfeição dessa versão que está beta, que está tipo alfa, começando mais ou menos. Então, tem esse ponto. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer de ser crítico. Eu concordo. Olhar, ver que não está respondendo ao usuário, que se a gente já teve problemas em termos de
ter uma imagem que pode não ser considerada ética para a sociedade e tal. Isso faz todo sentido. A gente está aqui para melhorar nesses pontos, mas não atribuir que a inteligência artificial é isso e está pronta. Não está. A gente está bem começando ainda, tem muita coisa pela frente. Tal e qual, eu concordo plenamente, até porque de resto, se nós andarmos um pouco para trás, é natural que nós tenhamos que manter sempre o espírito crítico e temos a inteligência artificial como uma ferramenta, seja pelo chat GPT ou por outra coisa qualquer, temos que ter sempre o espírito crítico para analisarmos o resultado final. E isso pode ser até inclusivamente num algoritmo para cálculo das tensões numa estrutura qualquer, ainda aqui um bocadinho portanto, ao meu historial de engenharia mecânica. Os nossos próprios professores diziam, tudo bem, vocês têm estes algoritmos, têm estes softwares, mas mantenham sempre aqui um sentido crítico para perceber se o resultado final faz sentido ou não, porque se não fizer sentido, temos de ter essa capacidade de, sei lá, corrigir, possivelmente enganarmos a introduzir alguns dados, ou até mesmo existe um bug. Portanto, não é exclusivo aqui da inteligência artificial, mas é como a Thais diz, possivelmente há aqui uma grande confiança depositada em cima da fiabilidade que a inteligência artificial deve ter, e isso percebe-se porquê? Porque todas as revistas, todos os jornais falam de inteligência artificial, os mídias estão sistematicamente a falar nisto. As próprias empresas, muitas delas, empregam de forma errada, penso eu, o termo inteligência artificial vem com AI, vem com IA... AI, como é que é? Portanto, agora não estou a pensar, mas inteligência artificial, exatamente, e por vezes nem sequer tem nada implementado em código que seja relacionado com a inteligência artificial. Aquilo é um conjunto if-else, e chamam aquilo inteligência artificial. Portanto, talvez por esta propagação do nome da inteligência artificial, que, lá está, como a Thaís também estava a dizer, o conceito já existe há tanto tempo atrás, inclusive na questão das redes neuronais, já vem do conceito do percetrão, possivelmente dos anos 60. Na altura aquilo era muito interessante, mas não havia depois capacidade tecnológica para aplicar aquilo no dia-a-dia. Portanto, só agora é que temos poder de computação suficiente, seja nos nossos computadores, telemóveis, cloud, o que seja, para efetivamente tirar partido dessa mesma tecnologia. E também, apesar dos algoritmos já terem alguns anos, só estão a ser implementados praticamente agora, possivelmente na última década. Posso estar aqui a cometer alguma imprecisão, mas não deverá andar muito, muito longe disso. E, portanto, ter tão depressa algo tão robusto quanto desejaríamos pode ser uma expectativa que sai furada. Agora, que tem potencial, tem absoluto potencial, naturalmente, por causa daquilo que nós já temos vindo a dizer. Portanto, em suma, eu diria que tem que ser interpretada como uma ferramenta e não como uma solução final. E claro sempre que sim. Crítico relativamente ao resultado, sim. Porque em tudo, em qualquer função, existem outliers, existe erro humano, essa previsão não é possível. A vossa profissão, ou pelo menos o cargo que vocês têm ao dia de hoje e com a nomenclatura que ele tem, não existia há 10 anos atrás. Portanto, essa previsibilidade acaba por nunca ser accurate e não dá para ser efetivamente tão detalhada quanto isso. Dentro daquilo que foi aqui o vosso percurso, das vezes que vocês mudaram não de carreira, neste caso de empresa ou de projeto, o que é que vos fez ir para a empresa nova? Okay? Seja a nível da empresa, a nível cultural, seja a nível dos projetos onde vocês integraram, o que é que vos fez tomar esse passo e aceitar aquele emprego novo? A minha resposta... Força, Thaís, força. A minha resposta vai ser bem clichê, mas conhecimento. Desafio. Toda vez que uma empresa foi a oportunidade de trabalhar com dados massivos e eu não tinha experiência de projetos sobre isso, então eu decidi. Outra empresa foi criar pipelines do zero e começar essa estrutura, então era algo que eu estava almejando para a minha carreira. Então, sempre foi um alinhamento entre o conhecimento que eu buscava, que eu queria construir em termos de experiência, e se fazia sentido, sabe? Então, sempre conhecimento, sempre. Sei, é uma resposta muito clichê, mas é algo que, como eu falei, o projeto e trabalhos com projetos, além da parte de projetos pessoais e estudos e pesquisas, acho que os projetos dentro da empresa moldaram o meu conhecimento muito mais do que eu sou hoje, do que não anulo todo o resto, mas do que os outros conhecimentos. E tu, André?
Eu vou ser original e vou dizer conhecimento também. Mas acaba por estar relacionado também com os mesmos pontos, porque essencialmente outros tipos de projetos que nos pudessem alargar se calhar um pouco aqui os horizontes. No meu caso em concreto, não estar apenas associado, por exemplo, à parte do development, mas estar numa área mais de pre-sales e conseguir perceber junto de um cliente quais são as reais necessidades, não estar tão focado na parte de desenvolver código, que absolutamente é fundamental, claro que sim, mas conseguir ter aqui a outra componente, que é de que forma, de uma forma mais direta, de uma forma mais voltada para o cliente, como é que isto vai ajudar o meu cliente. E é precisamente fazer aqui esta mediação, digamos assim, entre todas as tecnologias de computer vision, que são espetaculares, mas no final do dia só um conjunto é que terá valor para o cliente final, a não ser que nós façamos projetos de fim de semana ou apenas para a nossa autorrecriação, mas efetivamente se pensarmos num drive de negócio, o nosso trabalho tem que estar focado, obviamente, em criar valor para um cliente, seja na área da agricultura, para conseguirmos ter agricultura de precisão, seja na medicina, como já falámos, seja na área do retalho, por exemplo, conseguimos perceber, por exemplo, quais são os corredores de uma determinada loja que são mais frequentados. Este tipo de informação é algo que nós só conseguimos obter se nós efetivamente falarmos com os clientes e percebermos as reais necessidades dos clientes. E foi isso que me fez efetivamente mudar também, para conseguir ter novos desafios, em particular, no meu caso, estar numa equipa tremendamente maior e que, onde pudesse ser possível discutir, aprender novas coisas, aprender novas perspectivas, não apenas de um ponto de vista tecnológico, mas também de um ponto de vista de ética, de um ponto de vista de visão da sociedade ou visão do negócio. Foi isso que me fez efetivamente mudar. Ou um dos principais motivos para tal. Já percebemos qual é que seria aqui o mindset, efetivamente, que temos que ter caso queiramos trabalhar nesta área e como é que devemos olhar para os projetos, para os empregos e para aquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal e de carreira nesse sentido. Temos aqui algumas perguntas e especificamente para o André. Nós vamos aqui percorrer então o que é que alguém deve fazer, já percebemos como é que se deve posicionar e como é que deve pensar, mas o que é que alguém tem que fazer a nível prático, desde que entra na faculdade até efetivamente iniciar uma carreira nesta fase. E aqui para a fase inicial de formação, temos aqui o João, que no caso estuda no técnica e mecânica na área de sistemas, está a fazer a tese dele em computer vision, tal como tu, e portanto aqui o que o João te pergunta especificamente é que dicas é que tu podes partilhar com ele e com todos os que queiram enverdar por essa área, como é que deve entrar no mercado de trabalho, como é que deve procurar as empresas, sendo que é um nicho ainda de mercado, e como é que ele próprio se deve desenvolver em termos de competências para poder ser um candidato válido, digamos assim, para estas empresas numa fase inicial. Sim, o João, não é? Portanto, eu diria que o João está a fazer o mesmo percurso que eu fiz quando estive na faculdade, porque também comecei por engenharia mecânica, aliás, acabei, mas depois enverdei para sistemas e em concreto na área da computer vision. Aquilo que eu iria sugerir é, para além daquilo que se aprende naturalmente na faculdade, como até isto também há pouco disse, estar sempre a par das várias tecnologias que vão sendo lançadas, em concreto, praticar com projetos reais, porque é uma forma de nós criarmos um portfólio que nos diga duas coisas. Em primeiro lugar, que nós temos interesse na área, porque se não tivéssemos interesse na área, de certeza que não íamos estar a ocupar o nosso tempo livre a fazer determinado projeto, por mais simples que possa parecer, ou pelo menos menos interessante que possa parecer aos olhos dos outros, pelo menos nós mostramos dedicação, e isso em particular para mim foi importante, porque deu para perceber, ou deu para conseguir demonstrar que eu não estava em computer vision só porque sim, mas era efetivamente porque tinha o meu mindset voltado para lá e tinha interesse em verdade por esta carreira. Portanto, praticar com projetos reais e depois desenvolver naturalmente todas as habilidades de programação, e aqui essencialmente Python ou R mais talvez para Machine Learning, mas Python, nós temos milhentas portanto, funções ou bibliotecas, se quisermos, as libraries, que estão focadas para Computer Vision, desde já o OpenCV, que também pode ser integrado em C++, mas efetivamente para prototipagem, para nós conseguirmos rapidamente testar um conceito, implementarmos rapidamente uma ideia que nós possamos ter, o Python aqui será fundamental. Possivelmente o João já teve contacto com a linguagem de programação Python, se não, é uma recomendação que eu faço. Até porque depois nós tendo aqui a capacidade de ter várias, esse é o ponto número 2, portanto, o facto de nós também termos alguma destreza do ponto de vista
de programação, porque é fundamental para nós conseguirmos endereçar todos estes tópicos de Computer Vision. Permite-nos também conseguir mostrar a uma entidade empregadora, não é? Um próximo desafio, que, olha, eu para além de ter estes projetos já feitos, sei lá, a detecção de um animal numa imagem, ou a distinção entre um tipo de planta e outro tipo de planta, sei lá, leitura de matrículas, o determinado OCR, portanto o Optical Character Recognition, portanto leitura de caracteres, código de barras, o que seja. Portanto, há aqui um conjunto de vários projetos engraçados, relativamente simples de se fazer, e expor isso em GitHub também é bastante importante, se assim o acharem. Também é bastante importante expor isso, porque isso dá a entender à entidade patronal, portanto, a quem eventualmente é uma empresa que esteja interessada no nosso trabalho, naquilo que nós temos para oferecer à empresa. Isso é um bom cartão de visita. E, em particular, para quem tem pouca experiência na área ou que está acabado de sair da faculdade, ou tem, naturalmente, há pessoas que o conseguem entrar diretamente numa empresa, mas se quiser ser um pouco, talvez, mais seletivo, talvez seja boa ideia, enfim, fazer estes projetos. E por que não, por exemplo, também lanço aqui o desafio. Existe o site que é o Kaggle, provavelmente conhecem, onde se conseguem, por exemplo, mesmo até sem ser para Computer Vision, mas para Machine Learning, num ponto de vista mais lato, com dados e tudo mais, há muitos desafios, alguns deles até com prémios associados, e que é interessante, pelo menos, para nós treinarmos, para nós irmos à procura de como é que nós conseguimos resolver determinado problema. Porque, ainda um pouco atrás também na conversa, a faculdade é extraordinariamente útil para nós conseguirmos ter a capacidade crítica, para termos naturalmente muito conhecimento, para termos uma carteira de ferramentas muitíssimo poderosa, mas isto é como aprender a conduzir nas aulas de condução, que depois só quando efetivamente estamos a conduzir é que nos deparamos com os desafios do dia-a-dia. E, portanto, nada melhor, mais uma vez, não quero ser aborrecido, mas acho que é importante este ponto, nada melhor do que ter um projeto e dizer assim, eu vou fazer este determinado projeto. Portanto, endereçar todos os desafios que esse projeto nos possa trazer. Inicialmente, onde é que eu vou buscar as imagens, como é que eu vou captar essas imagens. Talvez faça sentido já usar ferramentas generativas para conseguir criar um dataset de imagens artificial, para depois treinar. De que forma é que vou treinar o meu modelo? Portanto, tudo isso são desafios que ninguém nasce ensinado e, portanto, hoje em dia, com toda a informação, mais alguma disponível na internet, é o meu conselho, digamos assim. Uhum. Ok. E agora que conselhos tens tu, Thaís? Portanto, ao contrário, terminámos a faculdade, ingressámos logo em Machine Learning ou não, ou tivemos ainda outras experiências até lá, começámos em Machine Learning, que dicas ou que conselhos é que tu tens para quem iniciou recentemente nesta área, como é que deve virar? Não des a alegoria do carro, porque aí é para tudo também. Que dicas específicas é que tu tens para quem está há pouco tempo a trabalhar em Machine Learning e quer solidificar-se nessa área? Ok. Tendências, definitivamente. Dá uma olhada nas tendências. Por exemplo, eu posso falar um pouco que uma das tendências para a área de Machine Learning voltada para software é MLOps. Então, entender qual a tendência de MLOps, como aplicar, tentar trazer isso para o seu cotidiano. Acho que uma das coisas que mais chama atenção na hora que você está começando a construir é o fato de você saber trabalhar com as bibliotecas, como o André falou, mais recentes e atuais. Então, a tendência voltada para software MLOps, ICD, está focado para isso, tenta projetos ou incorporar isso no seu trabalho, porque provavelmente é importante. Se for algo Machine Learning mais voltado para a área de Data Science, NLP, com certeza, algum conhecimento voltado, né, se faz sentido para você e para os seus projetos também. Em termos de... Mas eu acho que tem mais essa questão de proatividade também, por exemplo. Tem algumas pessoas que são mais fáceis na questão de codificar, de Python. E a parte de Data Science não tão fluida. Uhum. Foca, então, em projetos voltados para Data Science, para estatística, melhora esse ponto. Eu tenho total domínio da parte de Data Science, estatística, Machine Learning é simples. Mas a parte de software, de melhores práticas, não é algo que eu domino tanto. Volta para a parte de software, volta para a parte de melhores práticas, de linguagens. Então, depende um pouco do que você está tentando construir, eu diria, mas de melhorar os pontos que você acha que precisam nesse momento. Ok, portanto, hard skills, temos Python, NLP, libraries,
Cloud, CICD, o que é que teremos que ter, ou neste caso, o que é que os profissionais de IT deverão ter a nível de soft skills ou de outras competências técnicas complementares que ainda não falámos até agora? O que é que vocês acham que eles deverão ter em termos de soft skills também, ou que deveriam ter como prioridade nos processos de recrutamento que fazem, na sua postura no trabalho ou nos empregos onde estão? Pensamento crítico, certeza. A gente tem uma quantidade muito grande de informação o tempo inteiro. Então, saber o que dá para colocar no projeto, o que faz sentido, o que não faz, é algo que eu vi recorrente, assim, no ano passado, de vamos utilizar esse modelo. O André chegou a mencionar, de computação visual gigante, que não é isso, a gente não precisa desse, a gente pode usar esse menorzinho aqui, esse algoritmo mais simples. Então, o pensamento crítico nesse sentido, a mesma coisa para MLOps, a gente precisa de uma pipeline que vai ser tão robusta, esse pequeno pedaço aqui soluciona. E para o que você procura também, a área de inteligência artificial é gigante. Então, qual é o ponto que eu quero focar, qual é a parte que eu quero estudar e projetos que eu quero trabalhar. Okay. Proatividade, pensamento crítico. André, o que é que queres acrescentar? Para além de concordar com os pontos, acrescentaria, talvez pelo meu drive mais de negócio, acrescentaria também, se for o caso, naturalmente, se não for uma pessoa que esteja focada apenas na questão de programação, se tiver uma drive mais de negócio, é ter aquilo que eu estava há pouco a dizer, é a percepção de que forma é que aquilo que eu estou a fazer vai efetivamente ajudar o meu cliente. Isto resulta em particular, e ainda há a pergunta também do João, há outra alternativa, a alternativa de uma pessoa conseguir ela própria construir um algoritmo, um produto que possa ajudar e, portanto, formar a sua própria empresa. Portanto, há sempre essa possibilidade, e com a democratização da tecnologia há sempre essa possibilidade. Mas para isso, então, é cada vez mais importante aquilo que eu estou a dizer, que é precisamente compreender de que forma é que aquilo que eu estou a fazer vai ajudar o cliente para conseguirmos perceber se há business case ou não, porque pode não existir. Portanto, essa é uma soft skills que acho que mesmo quem esteja não tão responsável por uma área comercial, mas convém pelo menos ter essa ideia, talvez esteja um pouco inerente ao espírito crítico que até estava a indicar também, que acaba por ser espírito crítico, é de que forma é que isto pode ajudar o meu cliente final, porque de certa forma isso até pode ajudar a melhorar aquilo que nós estamos a fazer. Lá está, não utilizando um modelo de inteligência artificial gigante que pode no final representar demasiados custos para o cliente final, pode até inclusivamente tornar inválido o business case, porque a solução pode ser muito interessante, mas a nível de pricing nós vamos juntar custos associados a tecnologia, infraestrutura, recursos humanos, etc., pode ser incomportável para o cliente final. E, portanto, se nós tivermos uma percepção de que determinada versão light, digamos assim, do modelo pode funcionar perfeitamente, ainda que com algumas limitações, mas que não são relevantes, se calhar até estamos a construir algo com muito mais valor para o cliente final. E obviamente que possa ter um custo muito mais reduzido. Porquê? Porque logo aí, se temos um modelo menos pesado, também temos que gastar muito menos com infraestrutura. Se estivermos a correr em Azure, ou em AWS, ou GCP, ou o que quer que seja, vamos estar com muito menos custos, porque temos que ter muito menos capacidade do espaço que temos de utilizar, com menos capacidades em termos de GPUs, TPUs, etc. E, portanto, lá está, também ter esta visão do ponto de vista de negócio, se efetivamente eu posso melhorar aquilo que estou a fazer com essa perspectiva. Muito obrigada. Estamos a ficar com poucos minutinhos aqui do nosso webinar, sei que passou a correr, mas queria dedicar aqui estes últimos minutos então aqui às nossas perguntinhas aqui do nosso chat, que a malta está aqui a lançar tópicos de discussão que eu gostava ainda de abordar antes de nós encerrarmos aqui a nossa conversa. No caso, o Sertão Será Cloud pergunta-vos o que é que vocês acham sobre o investimento da integração com o Azure OpenAI. Boa. Difícil também. Quer começar, André? Eu confesso que com o Azure pouco tenho trabalhado, mas de qualquer das formas há que ter sempre cuidado aqui no que toca às várias ferramentas que temos. Por exemplo, há determinadas funções, por exemplo, que podem não estar disponíveis, funções que são básicas, por exemplo, em Python, podem não estar disponíveis em AWS, em Azure, ou podem não estar disponíveis em GCP. Nós tivemos um caso desses,
que é, nós quisemos fazer a integração, temos um parceiro, desenvolveu um determinado modelo, mas tinha um modelo on-prem. E, portanto, o que é que nós quisemos fazer? Nós quisemos, para tornar muito mais fácil a escalabilidade da solução, quisemos desafiá-los a migrar aquela solução para a cloud, para a nossa cloud. Para a nossa cloud, neste caso, seria uma cloud pública. E, portanto, houve esta situação de nós conseguirmos perceber que funções, qual era o dual das funções, e estavam disponíveis em AWS, em GCP, em Google Cloud, ou mesmo em Azure. E no caso em concreto havia uma função que era particularmente relevante, que não era transitável, digamos assim, para a AWS, se não estou em erro. Portanto, eu acho que tem muito... Com certeza haverá um dual, mas isso envolve aqui algum timing adicional para desenvolvimento, não é uma migração direta. Neste caso, eu diria que cada caso é um caso e tem de se observar se efetivamente, neste caso, o Azure OpenAI tem todas as ferramentas que são necessárias. Eu estou a falar num ponto de vista de computer vision, naturalmente. Tá. Na parte de computer vision eu não posso ajudar muito, mas eu posso comparar com o que já aconteceu com outras ferramentas no passado, não em termos de cloud, mas o Databricks é uma fusão de bibliotecas dentro do Databricks, por exemplo, ele é otimizado para PySpark, com MLflow. Isso dá uma vantagem, né? Mas simplesmente porque não havia competição ao longo do tempo. Eu não sei te dizer, em termos de Amazon, por exemplo, a AWS, quais seriam as partes competitivas nisso, mas sei que pode ser competitivo, mas não anula. Acredito que a AWS tem, por exemplo, uma grande parcela no mercado, então não vai ser o suficiente para... E eu estou dando essa informação com muito pouco dado, então, mas eu diria que tem muita estrutura construída na AWS, acredito que vai ser bom para a Azure, mas ainda mantém essa competição entre eles. Ok. O investimento acontecerá, sim, sempre, queramos, quer não. Vamos ver se ultrapassa aqui o seu competidor ao longo do percurso. Por último, para encerrarmos aqui, quero lançar a nossa última questão aqui do André Vieira, que embora não seja a vossa área, o que é que vocês acham que a inteligência artificial fará da arte, em concreto, e da cultura no geral? Que impacto é que vai ter e como é que ela vai efetivamente transformar, ou não, as correntes atuais? Sendo artísticas, sendo culturais. Eu estava vendo um vídeo de um museu contemporâneo recente, esqueci o nome agora, mas está no YouTube, é o Museu Contemporâneo, acredito, de Londres, e ele estava mencionando justamente isso, inteligência artificial com arte. E teve um ponto interessante, porque acho que antes disso eu tinha uma aversão muito grande no sentido de arte, de a inteligência artificial está substituindo a questão da criatividade, mas a curadora do museu, ela chegou a mencionar que agora a inteligência artificial faz parte da sociedade. E a arte, ela sempre representou a sociedade de alguma forma. Então, por que não incorporar a inteligência artificial na arte? Essas frases não são minhas, são delas. É dela, no caso. Eu acho que tem duas vertentes. Tem a parte de incorporar e tem a questão de criar. Eu ainda não acredito que a inteligência artificial é capaz de criar. Ela copia. É um conjunto de dados que ela copia e ela consegue transformar. A abstração e a criação que vem, torna o ser humano arte, ainda falta um longo processo. Eu gosto de pensar assim, se a gente parasse a sociedade agora e tudo fosse inteligência artificial, e tudo fosse criado por inteligência artificial, a gente ia viver do passado, dos dados do passado. Ou seja, nada novo seria criado. Então, o que dá para usar, mais uma vez, inteligência artificial e arte é ferramenta. Trazer a ferramenta que hoje existe na sociedade, como já existiu no passado, como a gente já pintou ferramentas ao longo da arte, para criar arte. Mas a inteligência artificial vai substituir a arte? Não acredito. Não é uma frase minha, no caso. Sim. E tu, André, o que achas? Eu acho que é precisamente isso, e mais uma vez repetindo aquilo que temos vindo a dizer ao longo deste webinar, que é sempre uma ferramenta, e neste caso não é para substituir, ou seja, não irá substituir seguramente o trabalho de um artista, digamos assim. Assim como também a fotografia, quando apareceu, não substituiu o trabalho dos pintores, por exemplo. Nem a arte digital substituiu os mais tradicionais? Surgiram novas correntes, se quisermos, novas formas de criar arte, inclusivamente.
E, portanto, isto pode potenciar o descobrimento de outro tipo de arte, outra corrente, se quisermos. É um exercício interessante. Há vários compositores, isto aqui não tanto na área da visão computacional, mas na área da música, por exemplo. A música, de certa forma, é matemática também, pode ser transcrita para dados, digamos assim. E há vários compositores como Schubert, Mozart, até inclusivamente creio que Beethoven, e com certeza haverá tantos outros, que têm todos eles sinfonias, requiems, portanto, inacabados. Portanto, é um exercício interessante alimentar um modelo de inteligência artificial com toda a obra que determinado compositor criou ao longo da sua vida e ver de que forma, tendo em conta a dinâmica que a melodia vai tendo, tendo em conta a dinâmica que a harmonia vai tendo ao longo da música inacabada, como é que iria acabar. Mas lá está, é um exercício meramente estético e meramente académico, se quisermos, porque é como a Thaís dizia, vai apenas copiar de alguma forma nuances, neste caso, que os compositores tinham. Portanto, por exemplo, Bach criava muito as chamadas cadências e, portanto, muito possivelmente vai aproveitar essas mesmas cadências para colocar, ou fugas, digamos assim, não era cadências que eu queria dizer, mas fugas, portanto, repetição das notas. E é isso que ele vai replicar seguramente em qualquer obra que esteja inacabada. Portanto, vai copiar de alguma forma e tentar imaginar como é que a coisa seria. Mas provavelmente criar algo de novo, acho que não. Acho que vai possivelmente ajudar artistas a abrir os horizontes para gerar ideias para outras coisas. Então, sim, os artistas criarem novas coisas. Okay? Por exemplo, sei lá, de um ponto de vista de cenário de um filme, já está tudo visto. Que outras ideias é que eu posso ter para um cenário de terror, para um monstro, para algo nunca visto? Provavelmente isto pode ser útil, portanto é uma forma de expressão artística também, sétima arte do cinema, e permitir precisamente a quem está responsável pela geração desse conteúdo ter aqui novas ideias, que não são nada mais, nada menos do que uma combinação de ideias passadas, mas que podem potenciar para ideias completamente novas. Mas aí sempre com no caso do cinema, humana. como estás no cinema ou no teatro, aqui estavas a falar em cenários. É a mesma coisa, eu em vez de estar a fazer um mood board, na realidade estou a colocar os meus requisitos no ChatGPT, ou no que quer que seja, e mostra-me aquilo efetivamente que eu estou a pensar e que tenho na minha cabeça. Em vez de estar aqui a criar no Pinterest durante horas, a ver fotografias, a montar um mood board, ok, como é que eu quero, qual é que é o ambiente que eu quero dar à minha cena. Precisamente. Há algo interessante, só em jeito de... Não é piada, porque realmente é verdade, mas que a determinada altura começaram a dizer que os designers gráficos estavam... Enfim, iam ter os dias contados, digamos assim, em termos do seu desempenho profissional. Mas depois, quando disseram que para o ChatGPT, ou neste caso não é ChatGPT, mas o DALL-E ou o que seja, portanto, um algoritmo que permita criar imagens novas, criar exatamente aquilo que o cliente quer, é necessário que o cliente descreva exatamente aquilo que quer. E, portanto, nem com os designers gráficos o fazem, às vezes não sabem o que querem, portanto, agora muito menos. Exatamente. Portanto... mais uma vez, eu acho que isto é tudo uma questão de criar novas ferramentas para potenciar o nosso trabalho, deixar de termos tarefas aborrecidas e repetitivas no trabalho. Antigamente também fazíamos cálculos à mão, atualmente temos o Excel, temos tantas ferramentas que são úteis para o nosso dia-a-dia. Pronto, é apenas que... É tal bicicleta para a mente, se quisermos. Exatamente. Olha, muito obrigada aos dois e a todos os que nos estão a ver. Nós não temos tempo aqui para mais perguntas. Quero agradecer a vossa presença. André e Thaís, muito obrigada. É sempre um prazer falar convosco. Muito obrigada então a todos os que estão desse lado e que acompanharam aqui o primeiro Multitalks. Na próxima sessão, nós iremos então falar aqui sobre a internacionalização e sobre as carreiras de IT. Que razões é que levam os profissionais de IT a procurar trabalho no estrangeiro? A resposta a essa e a muitas mais questões serão então abordadas na próxima Multitalks. Sigam-nos nas nossas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. Caso não tenham tido tempo de fazer aqui as vossas questões, podem enviar-nos também pelo Instagram, nós iremos responder por lá e fiquem à vontade também para sugerir novos temas para as próximas Multitalks. Muito obrigada a todos e resto boa semana. Obrigado.